E o nosso tema de hoje é adoração. Adoração é um componente importante das igrejas da Vineyard. As igrejas da Vineyard nasceram de reuniões de adoração. Acho que essa história foi contada no começo dessa série aqui. John Wimber era um músico profissional, produtor musical, e ele tinha tocava profissionalmente vários instrumentos e teve uma conversão radical a Jesus. E parte desse processo de conversão e parte da experiência dele de encontrar o Senhor, encontrar o reino de Deus, encontrar a presença de Deus, foi trazer música para aquele contexto, né, para aquela igreja no início. E essas músicas se espalharam literalmente pelo mundo todo. Essas músicas chegaram aqui no Brasil. Nós cantávamos músicas da Vineyard aqui nos anos 80 sem saber de quem que elas eram, sem saber a origem delas, né? E no ano de 2001 nós gravamos o primeiro CD da Vineyard em português, o CD Venha Essa Hora. Ele vendeu 300 mil cópias. 300 mil cópias é disco de platina. Sabe, você lembra, você assistia Chacrinha, o pessoal lá recebeu o disco de ouro? Então, é de platina, é 3 vezes aquilo lá, né? Então, essas músicas se espalharam e todo o dinheiro foi revertido para gravar outros projetos e para que igrejas fossem implantadas em outros países. Mas essas músicas se espalharam, músicas que falam sobre intimidade com Deus. Algumas das características das músicas, da adoração, do estilo de louvor e adoração que a Vineyard pratica é intimidade. As músicas falam de você falando com Deus e não você falando a respeito de Deus. Intimidade, de provocar, de criar essa ambiência onde o Senhor pode falar conosco. Acessibilidade, música simples de cantar, de memorizar, sabe? Música simples de tocar. São pessoas, se você sabe tocar 3 acordes no violão, você pode tocar as músicas da Vineyard, porque são músicas para serem tocadas com a banda completa, como nós tocamos aqui, mas são tocadas no grupo pequeno, né? Eu estava lá em Portugal, aliás, foi um tempo muito legal com a plantação da Vineyard lá em Lisboa. Ele está começando, está com umas 30 pessoas mais ou menos. E primeiro retiro eu pude participar, a reunião com os líderes da Vineyard, representando 25 nações lá em Portugal também, a Vineyard, né, o movimento da Vineyard se espalhando pelo mundo. Mas voltando a Portugal, o Matias, que é o plantador da igreja, ele é chileno, se mudou para Lisboa, aprendeu a língua e está começando a plantação da igreja. Ele estava liderando louvor agora lá no retiro. Ele começou a aprender a tocar violão 2 anos atrás, porque não tinha quem pudesse fazer isso. Estava lá com o violão tocando todo o repertório da Vineyard. Porque um dos princípios é a acessibilidade, é o que todos nós possamos participar. Que o período de louvor provoque isso, não um show onde os que estão aqui na frente sejam admirados por aqueles que estão aqui, mas onde todos possam ser incluídos e possam participar do louvor. Integridade, que aquilo que a gente canta seja correspondente com aquilo que a gente vive. Então, a nossa adoração está conectada com a nossa vida como igreja local. Nós não fazemos eventos, nós não somos uma trupe que sai por aí. Tem gente que acha que a Vineyard é uma banda. Nós somos igrejas locais espalhadas pelo mundo. E enquanto nós cantamos, nós queremos viver aquilo que nós cantamos. E nós queremos cantar aquilo que nós vivemos. Então, integridade. Outro princípio, relevância cultural, que a música seja cantada na língua nativa, que ela seja cantada com uma melodia, com arranjos e de uma forma que as pessoas possam cantar junto conosco. Expectativa do reino de Deus. Nós esperamos que enquanto nós adoramos, que enquanto nós cantamos, o reino de Deus vem e se manifesta entre nós. E foi isso que nós acabamos de experimentar nesse período de louvor, não é? Quando nós estávamos aqui, o Senhor falou conosco, falando sobre aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam com medo, e nós clamamos pela presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor se derramou sobre o coração de muitas pessoas aqui, porque nós temos a expectativa de que o reino de Deus está entre nós. Essas são características da música da Vineyard. Algumas frases, do John Wimber, que foi o fundador
da Vineyard e o precursor desse movimento de adoração. A adoração é o ato de nós darmos livremente o nosso amor a Deus. Isso forma e informa cada atividade da vida cristã. Nossa adoração influencia tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. A adoração é a nossa resposta para Deus. Todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? A adoração é a nossa resposta para Deus. Outra coisa importante é que nós não usamos a adoração para mais nada, apenas para adorar a Deus. Então, a adoração, eu fui para a igreja na minha adolescência, num contexto onde a música servia para aquecer o coração do pessoal, para receber a palavra. E eu fui líder de louvor assim. Né? E cara, eu fazia um espetáculo para aquecer o coração do pessoal. Senta, levanta, dá uma volta, pula, faz trenzinho e tal. Eu entregava o negócio pro pastor que estava quente, né? De tanta coisa que eu fazia pro trem acontecer, né? E depois descobri que estava tudo errado. É uma outra história, depois eu falo isso, né? Mas o louvor não é um objetivo, não é para preparar para a palavra, para que o poder de Deus venha, para que a cura aconteça. Não. A adoração é para Deus. Nós não usamos ela para nada. Nós simplesmente nos apresentamos ao Senhor. Nós simplesmente adoramos e agradamos o Senhor. E eu queria falar para você hoje a respeito de quem nós adoramos, por que nós adoramos e como nós adoramos. Eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4, dos versículos 9 até o versículo 11. Apocalipse 4, de 9 até o 11. Abriu o Apocalipse, nós temos reações controversas, né? Tem gente, é agora que nós vamos ver quantas asas tem esse dragão aí e tal, né? Outras pessoas falam, meu Deus, é o fim do mundo, né? Eu não entendo nada, não, eu quero, porque eu tenho a minha própria versão dessa história e tal, né? O livro de Apocalipse é um livro profético, né? Que foi escrito por alguém que teve uma visão de coisas futuras, que ele usou a melhor linguagem que ele podia para poder explicar essas coisas, que era a linguagem que ele tinha. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse, não vai ser um estudo sobre o Apocalipse, nós ficamos assustados com as expressões e com a grandeza dessas coisas e tudo mais. Mas, no final das contas, a história de Apocalipse é a seguinte: Jesus vence no final. Jesus vence. Essa é a história do Apocalipse. A história do Apocalipse é o seguinte: o fim da história já está escrito. E nós vamos viver e reinar com o Senhor eternamente. Novos céus e nova terra, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais morte, não vai ter mais Corinthians. Nós vamos, essa é a história de Apocalipse. Você fala para os outros, tá? Então, essa é a história de Apocalipse. Antes de eu ler o texto, eu queria que você entendesse um contexto. Enquanto nós, essa é outra frase do John Muir muito legal. Quando nós adoramos, nós nos juntamos àquilo que já está acontecendo no céu. A adoração está acontecendo o tempo todo. Então nós temos uma visão linear das coisas, né? Então nós estamos vivendo este momento aqui. Mas o Senhor, Ele não está restrito ao tempo que nós temos. Então o Senhor está numa posição onde as coisas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer também, porque Ele não está sujeito ao nosso tempo. Em outras palavras, para o Senhor, o que está acontecendo aqui se une com aquilo que está acontecendo lá agora, ao mesmo tempo. Então, enquanto nós adoramos aqui, povos de todas as tribos, línguas e nações lá na frente estão adorando ao Senhor. Enquanto nós adoramos aqui, os anjos estão diante do trono do Senhor adorando Ele. Então, quando nós adoramos aqui, nós nos juntamos aos céus. E aqui eu queria mostrar uma cena para você do Apocalipse, do que está acontecendo nos céus. Apocalipse capítulo 4, tem aqui em cima um subtítulo para mim, que é o trono nos céus. Eu vou ler lá embaixo, isso não é só o 9 e o 11, mas lá para cima fala, tem um trono
E aquele que está sentado no trono, então fala do Senhor assentado nesse trono, fala que tem jaspe, sardônio, esmeralda, pedras preciosas para tudo quanto é lado, 24 tronos, 24 anciãos, relâmpagos, vozes, trovões, lâmpadas de fogo. Você está conseguindo ver esse trem todo ou não? Usa a tua criatividade, usa a tua imaginação. Está rolando tudo isso lá. Um mar de vidro, né? 4 seres viventes cobertos de óleo. Não imagina isso, senão você não vai dormir. Um leão, né? Um parece um leão, o outro parece o boi, o outro parece o homem, o outro parece a água. E dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tudo isso, todos eles estão dizendo, está escrito no versículo 8: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Se tem a NVI, vamos ler juntos isso? Então nós vamos juntar as nossas vozes com aquilo que está acontecendo nos céus agora. Então lá nos céus, tudo isso está rolando. E essas vozes estão dizendo o que nós vamos dizer agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. Você assistiu... Como é aquele filme que tinha 2 realidades? O Matrix. Aí você tem que tinha a realidade fantasiosa, né, de onde as pessoas estavam vivendo. Aí você atravessava a Matrix, né? Aí você via exatamente o que era a verdade. Então o filme fala sobre essas 2 realidades. Eu queria dizer para você o seguinte, que a realidade é essa. E aquilo que nós vivemos é a irrealidade. Porque esta realidade vai passar, mas essa vai permanecer permanente. Esse é o nosso destino eterno. No capítulo 7 fala que havia uma multidão de todas as tribos, línguas e nações adorando diante do Senhor. Tem gente piratinando. Poucas, mas tem. Tem gente de Bauru. Amém. Tem gente de Agudos. Agudos é melhor. Todos lá. Eu queria dizer uma coisa para você. Você está nessa cena. Você está lá. Nessa multidão lá do futuro está você lá. Com a sua mão levantada, e você está dizendo essas coisas. É isso que nós vamos fazer eternamente. Por isso, não se prenda nessa realidade. Não faça dessa realidade tudo que você tem, porque isso é pouco. Isso vai durar pouco. Isso vai passar. Mas o Senhor, Ele quer te sustentar nessa realidade virtual aqui, para que você possa penetrar na realidade dele e viver eternamente. Gente, eu queria dizer para vocês que a minha noção de adoração mudou demais. Mudou demais depois que eu me despedi da Érica. Porque eu tenho essa convicção de que eu estou de um lado aqui adorando o Senhor e ela está do outro. Sabe, da Matrix aqui assim? Eu estou do lado de cá, adorando ao Senhor, do lado de lá a Érica está olhando para o rosto de Jesus, para a face de Jesus. Isso é um pouco da comunhão dos santos, né? Aquilo que vem acontecendo ao redor de todas as eras, mas lá no futuro, em algum lugar, nós vamos estar todos juntos adorando ao Senhor. Isso está acontecendo lá agora, está acontecendo aqui agora. Não se engane, não se iluda, não se prenda naquilo que é passageiro. Os nossos olhos estão naquilo que é eterno, no Senhor. Seja o que seja que você esteja atravessando agora, o Senhor é com você. Ele vai atravessar com você. E aquilo que o Senhor tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano nenhum. É muito melhor. Só de não ter Corinthians, gente, já. Fala, Senhor, né? Então vamos lá. Então essa é a cena que está acontecendo. Agora vamos ler o do 9 a 11, que eu quero apresentar uns personagens para você aqui. Do 9 ao 11, o 4, né? Apocalipse 4, de 9 a 11. Toda vez, então está rolando toda aquela adoração lá.
toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui. Então, todas as vezes que a galera canta esses 24 velhinhos, eu vou pegar 24 velhinhos aqui para ajudar a ilustrar. Brincadeira. Então, os 24 velhinhos, a hora que começa a adoração, toda vez que eles cantam, eles se prostram, eles se jogam diante do trono. E eles pegam as coroas que estão na cabeça deles e eles jogam elas debaixo do trono. Agora o negócio acontece o tempo todo. Esses velhinhos estão fazendo isso o tempo todo. É meio difícil de entender esse negócio, né? Porque tá lá, começou de novo, vai lá os velhinhos, pula tudo de novo lá e joga o negócio, daqui a pouco, começou de novo, vamos lá, eles vão lá. O tempo todo, dia e noite esses velhinhos estão lá. Dia e noite eles estão se prostrando, dia e noite eles estão tirando, não sei se a coroa volta na cabeça deles e vai, não sei, eles estão lançando a coroa deles. E olhando para essa cena, ou olhando para esse, aí você fala, mas quem são, meu, desses 24 anciãos aí? Não sei. Se você for pesquisar, uns dizem que 12 representam as 12 tribos de Israel, 12 representam os 12 apóstolos. Mas assim, talvez a explicação mais coerente seja de que eles representem a humanidade, de que eles representem o homem, de que eles representem a mim e a você. E o convite que o Senhor faz para que eu e você façamos isso dia e noite aqui na terra, assim como é nos céus. Não é essa a nossa oração do Pai Nosso? Assim na terra como é nos céus. Então, assim como eles estão fazendo, que nós façamos também. Olhando para esse texto, algumas coisas que eu queria destacar para você. Em primeiro lugar, quem é que nós adoramos? Quem é que nós adoramos? O texto fala: aquele que está sentado no trono e vive para todo sempre. Fala: Senhor e Deus nosso, que criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós adoramos o Rei, nós adoramos o Eterno, nós adoramos o Senhor, nós adoramos o único Deus, nós adoramos o Criador. É Ele que nós adoramos. Que é completamente diferente da nossa cultura. Porque na nossa cultura nós adoramos a nós mesmos. Você é o centro, eu e você somos o centro do universo. E tudo que for bom para mim é bom para os outros. Tudo que é do meu jeito é o jeito para os outros. O que importa no final do dia é a minha felicidade. Nada mais longe da verdade bíblica. Porque nós adoramos o Rei, uma figura que nós não temos, né? Nós tínhamos aí no início da colonização brasileira e tal. Eu tive lá em Lisboa, fui visitar uma cidade chamada Mafra, que fica a meia hora para você ter um brasileiro, amigo nosso lá do Rio, pretende começar uma igreja lá também. E lá tinha a casa de férias do rei Dom João. Uma casinha que deve ter uns, sei lá, deve tomar uns 4 campos de futebol, mais ou menos assim, né, a casa. E aí ele precisava fazer uma oração de manhã, então ele construiu uma igreja de mármore, né, assim, uns 30 metros de altura, né, com órgãos de tubo, sabe, enormes, assim, para ele de manhã lá rezar um Pai Nosso de manhã, aquelas imagens. Então, nós viemos dessa realidade de rei. Lá atrás nós temos até um problema com o rei, porque o rei não foi legal aqui com o Brasil. Nós estamos a falar, por outro lado,
nós temos a imagem da monarquia inglesa, né? A forma como eles honram, a forma como eles dão valor, né, para a figura da rainha e tudo mais. Mas para nós não é uma realidade. Mas o que é o rei? O que é o rei? O rei é o soberano. Todas as vontades se dobram diante da vontade do rei. Eu assisti aquela série sobre a rainha da Inglaterra, não é o nome da série? Essa aí mesmo. E tem uma cena que Winston Churchill entra para falar, ele tinha começado a ser primeiro-ministro, ele entra para falar com a rainha, aí depois que ele fala, a hora que ele senta, ela fala assim, pode se sentar, e fala assim, não, eu jamais vou sentar na presença da rainha. A hora que ele termina de falar, ele sai andando de costas assim. E sai pela porta. Tamanha a honra, o reconhecimento dado à figura do rei. É ele que nós adoramos. Tem muita festa para o Bolsonaro, teve muita festa para o Lula, tem muita festa para grandes dirigentes e tudo mais. Nós estamos falando do rei do universo, que governa sobre todas as coisas, o eterno. O eterno não quer dizer que ele só nunca vai acabar. O eterno quer dizer que ele sempre existiu. E ele sempre vai existir. Ele é o único que sempre existiu e sempre vai existir. A nossa vida dura um pouquinho demais, né? Em junho agora eu vou fazer 51 anos, gente. Eu não vi esse tempo passar. Até vi, mas passou rápido. O rei eterno, aquele que, será que eu posso confiar naquele que é eterno? O Senhor, a palavra que o Novo Testamento usa para Senhor é Kyrios. Kyrios quer dizer proprietário, senhor, dono. É a palavra que era usada para o imperador. Os imperadores romanos, eles eram saudados assim. Todo cidadão passava, que saudava lá o imperador dizendo, César é Kyrios, César é Senhor. E foi nesse contexto que Jesus vem e os seus discípulos começam a dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Eles morreram por causa disso. Entenda bem, muitos discípulos morreram porque ao invés de reconhecer o imperador como Senhor, eles reconheceram Jesus como Senhor. E o que significa isso na nossa cultura? Porque ninguém está falando por aí, Bolsonaro é Kyrios, nada disso, né? Mas na nossa cultura, o que está sendo apresentado para você como verdade absoluta, como jeito de fazer as coisas, como a verdade? E qual é a sua resposta diante disso? Nós estamos simplesmente embarcando e submetendo a outros senhores. Jesus é o único Deus. O único Deus. O Criador de todas as coisas. É Ele que nós adoramos. Quando nós começamos um período de louvor e adoração aqui, não é a respeito dos músicos, não é a respeito da música, não é a respeito de você, é a respeito do Senhor, é a respeito do Rei, é a respeito do Eterno. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: existe um dono, existe o Senhor, existe uma realidade além do seu poder, além da sua capacidade, além da sua realidade, que governa absoluto sobre todas as coisas. E quando nós nos aproximamos, é dele que nós nos aproximamos. Eu tenho um amigo pastor lá na Inglaterra, que um dia terminou o culto, ele encontrou com uma pessoa lá fora. Ei, como é que você está? Tudo bem? Mais ou menos. O que foi que aconteceu? Não gostei do louvor hoje. Como assim? Cantou umas músicas que eu não gosto, sabe? Muita bateria. Tá vendo o moleque lá, o filho do Fábio lá, tocando guitarra e tal. Não gostei. Então, aí o pastor deu uma resposta assim, sabe que essa que eu gostei? Eu tinha falado que era eu que tinha falado isso pra você, né? Ele virou e falou pro cara assim: puxa vida, você me desculpa, eu não sabia que era você que nós estávamos adorando hoje. Mas indiretamente é isso que todos nós fazemos.
quando talvez nós venhamos aqui esperando aquilo que a gente quer, ou quando nós venhamos aqui esperando que as nossas necessidades sejam satisfeitas, que os nossos pedidos sejam. A adoração é a respeito do Senhor, a respeito da presença dele entre nós. Nós nos dobramos diante daquele que rege todas as coisas. A sua vida não é governada por você mesmo. Tiago fala o seguinte: que vocês fazem planos, mas se Deus permitir, vocês farão isso ou aquilo. Você tem planos para essa semana? Qual seria a resposta bíblica que você me daria? Se o Senhor permitir. Se o Senhor, Ele que dá o ar que você respira, Ele que dá vida para você viver constantemente. É Ele. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é a respeito de por que nós adoramos. Ele é tudo. E qual a minha razão para fazer isso? O texto fala que os anciãos, o que eles diziam lá era o seguinte: Ele é digno de receber a glória, a honra e o... Essas palavras está cheio do nosso vocabulário, a gente canta pra caramba isso e tal, a gente nem pensa muito a respeito delas. A palavra digno, ela tem a ver com o peso que se tem. Então assim, o equivalente em peso de alguma coisa. Quando o texto bíblico fala porque Ele é digno, é porque o peso dele é incomparável. Eu adoro ao Senhor porque pesando a Deus e pesando todas as outras coisas, Ele pesa mais. Entende? Pesando o seu problema e pesando Deus, Ele pesa mais. Pesando os seus atributos, os seus talentos, o seu patrimônio, os seus sonhos, a sua habilidade, e pesando Deus, Ele pesa mais. Nós adoramos a Deus porque Ele pesa mais, porque o peso dele é maior em todas as coisas, porque a importância dele é maior, porque o significado dele é maior do que todas as coisas. E os velhinhos continuam dizendo o seguinte: e esse peso faz com que a gente dê glória, honra e poder, porque nós reconhecemos que Ele tem toda a glória. Quando você vai olhar lá o significado da palavra glória, é esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade, perfeição absoluta. Esse é Deus. Ele tem a glória. No Velho Testamento, quando Moisés é convidado para falar com o Senhor, vire de costa, Moisés, porque você não suportará a glória do Senhor. E Moisés tinha que ficar de costas para falar com o Senhor. E às vezes nós cantamos as músicas: vem Senhor e derrama a sua glória. Cara, se Deus ouvir essa oração, queima toda nós aqui. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Não sobra ninguém. Porque a glória, a magnificência, a perfeição de Deus, ela é extraordinariamente maior do que a nossa capacidade. É mais brilhante, é mais cativante, é mais importante do que qualquer coisa que esteja atraindo a sua atenção nos dias de hoje. Qualquer coisa que você esteja sonhando de comprar. É esse carro agora. Ai meu Deus do céu, olha ele debaixo de cima, olha esse farol. Olha o cheiro dele. É mais brilhante do que o ouro, é mais brilhante do que qualquer coisa nessa. Todas as coisas vão ser ofuscadas pelo brilho do Senhor, pela glória do Senhor. A palavra honra fala a respeito da reverência que deve ser dada a Ele. Se Winston Churchill tinha que andar de ré, para cumprimentar a rainha, o que é que nós temos que fazer diante de Deus? Qual é a nossa atitude em relação à palavra de Deus? Qual é a nossa atitude ao plano de Deus, à vida de Deus, àquilo que Deus tem feito para nós? A terceira palavra é poder, e a palavra poder aqui é dunamis.
E a palavra dunamis no grego, ela quer dizer força, habilidade, poder para realizar milagres. O Senhor tem todo o poder. Ele criou todas as coisas do nada. Ele criou, ele tem todo. Qual o poder que nós temos? Qual o poder que você tem? Sobre o que você tem capacidade de decisão? Você pode decidir o seu dia, a sua agenda, os seus negócios, o seu trabalho, o que você vai fazer com o seu funcionário. Você pode decidir o ano, a sua viagem, o seu futuro. O que nós podemos decidir? O nosso poder comparado ao poder de Deus é nada. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem poder para curar o enfermo. Ele tem poder para ressuscitar o morto. Ele tem poder para transtornar a tempestade. Ele tem poder para todo. E nós, quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo que Ele tem todo o poder. Então, quando nós adoramos, por que nós adoramos? Nós adoramos para dizer: Senhor, eu não tenho glória nenhuma, a glória é sua. Né? Senhor, a honra, a minha honra é sua. O poder é seu. Um amigo contou uma vez que num culto de domingo ele pregou algo parecido. Ele falou a respeito de nós trazermos diante do Senhor as nossas honras. E terminou o culto, uma igreja relativamente pequena e tal. No final do culto eles pegaram um gasofilaço. No gasofilaço tinha uma espada de ouro. Uma espada de ouro lá, e se eu não me engano a espada tinha cravado o nome da pessoa. E eles pegaram aquilo lá, não sabiam o que fazer com aquilo, uma espadazinha assim, um tipo de um broche. Ele falou: o que a gente faz com isso? Quem será? Tem que devolver, acho que foi por engano, né? Não é possível, a pessoa deu isso aqui e tal, né? É mais do que a gente arrecadou no mês inteiro. E pegou o negócio e foi tentar descobrir quem era a pessoa. Desculpa, acho que a hora que o senhor foi colocar lá R$10, que é isso que o pessoal coloca, o senhor deixou cair aqui o seu broche, né? Ele falou: não, eu entreguei a minha honra. A minha identidade estava toda nesse objeto, porque eu sou um cara reformado do exército, sei lá. E hoje, quando eu ouvi a mensagem, eu quis colocar naquele gasofilaço e dizer: a minha identidade não está aqui mais, a minha identidade está no Senhor. Eu vou pegar a minha glória e a minha honra, eu vou depositar aos pés do Senhor. Não, é verdade, é exatamente isso que o senhor tinha que ter feito, porque é o que a palavra do Senhor diz. Ele estava trazendo a honra dele, a glória dele. Em outras palavras, por que nós adoramos? Porque Ele merece. Porque Ele merece. Porque o lugar é dele, e não meu. E por último, como nós adoramos? Aí é a história dos velhinhos. O que os velhinhos fazem? Começa a adoração, eles mergulham. Então se prepara aí, cara, vai ser daqui a pouco. Pega o sabão lá, Então, começa a adoração, eles se prostram. A palavra prostrar é dobrar-se, né? Dobrar-se no íntimo. Dobrar-se fisicamente, mas dobrar-se no íntimo. Eles se dobram, porque Deus é quem Ele é, e porque essa é a resposta, eles se dobram. Outra coisa que eles pegam as coroas deles e lançam. As coroas ainda são as esposas deles. Você pode pensar, né? O velhinho na sua coroa. É uma coisa meio chata, né? O cara fala: ai, minha coroa aqui, e joga lá. Não é o trem da cabeça lá, né? Então eles pegam as coroas deles. Não faça isso, você que está com a sua esposa aqui hoje. Eles pegam a coroa deles. Agora, o que é uma coroa, gente? O que a coroa significa? Essas coroas aqui significavam que aqueles homens, aquela humanidade venceu. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram e viverão eternamente. Eles venceram. E eles têm uma posição de destaque do lado do trono. Eles venceram. E eles estão assentados à direita de Deus. Eles venceram. Aí quando começa a adoração, eles pegam a vitória deles e jogam diante do trono. Porque não é a meu respeito, é a respeito do Senhor. Não fui eu que venci, foi o Senhor que venceu por mim. Não fui eu que conquistei, foi o Senhor que conquistou por mim. Não é a minha glória, é a glória do Senhor. Não é o meu poder, é o poder do Senhor. Não é a minha força, é a força do Senhor. Quando nós adoramos,
a forma que nós adoramos. Eu poderia vir e falar assim: levante a sua mão assim, bata a palma assim, bata assim com o pé, cante essa música, cante aquela outra. Não, a nossa adoração vai muito além disso. A nossa adoração é a respeito de nós jogarmos as nossas coroas diante do trono de Deus, de nós jogarmos diante do Senhor as nossas conquistas, as nossas glórias, as nossas vitórias, de nós colocarmos diante do Senhor aquilo que nos dá identidade, aquilo que está sobre a nossa cabeça e que nós mostramos para as pessoas, aquilo que faz com que nós nos identifiquemos diante das pessoas. Eu sou o pastor Milton, eu sou o reverendo Milton, eu sou fulano de tal. Pega essa coroa e joga debaixo do trono do Senhor. E Ele é que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Pega a sua coroa e joga diante do trono do Cordeiro, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É isso. É interessante que, de uma certa forma, quando eles estão lançando, dizendo isso, glória fala um pouco do passado, né? Então você pega, é como se você estivesse lançando as glórias do passado diante do trono. Tudo que eu já conquistei, tudo que eu já fiz, as fotografias, né, as conquistas, os diplomas, as realizações, as construções, as edificações e tal. Eu pego tudo aquilo que eu já vivi e eu lanço diante do trono do Senhor. E a honra fala do presente, né, daquilo que eu julgo que eu deveria receber em troca por quem eu sou, porque eu conquistei, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu mereço. Mas eu pego também e eu lanço isso diante do trono do Cordeiro. E o poder fala da capacidade que eu tenho de continuar a história, de fazer as coisas, de navegar essa semana, de navegar o próximo ano, de navegar a reforma da Previdência, de navegar a criação dos meus filhos, o meu futuro, os meus sonhos, os projetos que eu tenho. E eu pego esse poder que eu tenho e eu lanço diante do trono do Senhor. E eu falo: todo o poder é seu, Senhor. O Senhor é capaz de fazer isso. Amém, gente? Amém. É isso aí. Bora lá então. Nós vamos chamar agora os velhinhos, né? E nós vamos começar a festa, né? Mas eu queria convidar você hoje a imitar esses velhinhos. Eu queria convidar você a se dobrar diante do Senhor. Eu queria convidar você a lançar suas coroas diante do trono do Senhor agora.